Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos então iniciar o trabalho da manhã, rogando a Jesus que nos envolva, nos abençoe, nos dê serenidade bastante para a gente absorver bem a fala, o que o Dr. José nos preparou, e que venha essa mensagem realmente nos trazer conforto, consolo, para esses dias às vezes tumultuados que nós estamos passando. Senhor Jesus, Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós, Senhor, as bênçãos de paz, as bênçãos de luz a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam da mesma forma envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre imbuídos do propósito de vivermos a verdadeira fraternidade, tendo como bússola orientadora os seus ensinos, os seus exemplos. Abençoa, Mestre Jesus, esta casa que nos acolhe e onde buscamos o lenitivo das nossas angústias, das nossas aflições. Abençoa, Senhor, os trabalhadores desta casa, para que não falte nunca a disposição e a coragem para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também, Senhor, o amparo e as bênçãos à nossa família, aos nossos familiares, que sejam todos também envolvidos nas suas vibrações de amor e de paz. Senhor Jesus, coloca, Mestre querido, o seu manto sobre todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que se encontram hospitalizados ou mesmo doentes em seus lares, que sejam confortados e amparados. Aqueles, Senhor, que perderam familiares, que perderam amigos, que sejam confortados e consolados. Rogamos também que a espiritualidade amiga receba e ampare aqueles espíritos que estão de retorno à casa espiritual. Senhor Jesus, que possamos então nesse instante repetir a tua prece em agradecimento por tudo que tem nos dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Mestre querido, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, agora e sempre. Rogamos, Senhor, o amparo ao nosso companheiro, Dr. José, que fará a preleção da manhã, que ele seja amparado e envolvido. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Tomara que essas reflexões que vamos fazer hoje tragam luz para todas as decisões que nós tomamos no dia a dia e que nós precisamos da clareza para realizá-las. Então hoje nós vamos refletir sobre a fatalidade. No livro dos Espíritos, Kardec nos fala o seguinte: nem todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. Se fosse assim, o homem seria um instrumento sem liberdade, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Ele não teria que evitar os acontecimentos, não teria que evitar os perigos. Então, quando a gente lê isso no livro dos Espíritos, nós achamos às vezes, e muitas pessoas pensam assim, que o destino está à nossa frente.
que o que acontece conosco é responsabilidade do destino. E a gente não entende realmente o que é a fatalidade, por que acontecem as coisas conosco. Mas sabendo que Deus nos deu inteligência, nos deu discernimento para que nós possamos usar a vontade que nós temos, que cada um tem, de decidir uma coisa ou outra, de um jeito ou de outro, de acordo com aquilo que nós sabemos. Então Deus nos deu essa capacidade para que a gente tome decisões na nossa vida. Agora, é lógico, cada decisão que nós tomamos tem consequências de acordo com a lei de ação e reação. Vamos lembrar, por exemplo, do filho pródigo. O filho pródigo pediu ao pai dele que dividisse a herança e desse a ele a sua metade, pois o pai tinha 2 filhos. Ele pegou a sua parte e partiu para terras longínquas. E lá ele viveu de uma forma bem dissoluta, bem desregrada, e acabou com a sua herança. Aí, a ponto de ele passar necessidades. Então ele foi trabalhar. Mas ele foi trabalhar e teve que trabalhar em um local onde ele cuidava dos porcos e tinha fome e não podia sequer comer a ração que era dada, o alimento que era dado para os porcos. Ora, é uma fatalidade isso que aconteceu com ele? Não é. Não é uma fatalidade. Ele esteve nessa situação em consequência de uma decisão que ele tomou. Por isso ele chegou nesse ponto. Então nós precisamos entender que nós temos uma programação reencarnatória. E ela precisa ser cumprida. Se às vezes está difícil cumprir essa programação, nós podemos até pedir a Deus para um alívio, e Ele pode atender os nossos pedidos, desde que não se atrapalhe a programação reencarnatória e as leis que regem todo o universo, toda a situação. Então tem um certo limite. Por isso que a prece, ela tem sentido em a gente pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, né? Mas não aquela prece que a gente lê ao pé da letra, né? O que quer que pedirdes pela prece vos será concedido. E aí basta pedir para obter o que a gente quer. E se a gente não obtém, a gente fica revoltado. Não é nesse sentido que a prece ajuda, né? Ela nos ajuda de uma outra forma e sem atrapalhar as leis que existem regendo o universo. Então, é porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E semelhante a um pai que atende o seu filho, mas não dá a ele tudo o que ele quer, dá o que ele necessita. Então Deus faz assim. Acontece que o homem, ele só vê o presente, só o tempo atual, só vê o sofrimento que ele tem atualmente, e não o que é útil para ele na sua evolução, na sua vida futura. É uma das grandes dificuldades que nós temos, essa, de olhar só para o presente, de querer a resolução para o presente, esquecendo que nós já estamos vivendo consequências do que fizemos em vidas anteriores e estamos preparando a próxima reencarnação que nós teremos na vida futura. Quando nós pensamos assim, nós entendemos o que é a fatalidade e o que acontece conosco no dia a dia.
nesses pedidos que a gente faz para Deus, Ele muitas vezes concede para nós coragem, paciência, resignação diante daquilo que nós temos. Ele inspira bons pensamentos, tudo dentro de uma lei, né? E isso aí ajuda-nos a sair da situação ruim em que a gente se encontra. Mas Ele não resolve as questões para nós. A decisão é nossa. Ele dá o conteúdo, esclarece-nos, mas a decisão é nossa. Então, Ele concede para nós a capacidade de cumprir com a nossa programação, mas não resolvendo para nós. E muitas pessoas esperam que ocorra um milagre e que resolva os nossos problemas como se fosse um milagre, sem que a gente tenha nada a fazer. É um raciocínio que a gente ouve todo dia, né? Então, as coisas que acontecem as coisas negativas que acontecem em nossa vida, quem que nós vamos culpar por isso? Quantas coisas acontecem que são contrárias ao nosso desejo? A gente culpa a si mesmo. Nós somos os culpados. A gente tem essa vida porque nós preparamos a nossa vida. Nós preparamos ela e pedimos que fosse dessa forma. Se nós pensarmos, refletirmos com essa ideia de imortalidade, de vidas futuras e vidas passadas, nós vamos conseguir descobrir uma boa parte daquilo que nós não relembramos de vidas passadas e ver o porquê nós temos certas dificuldades na vida atual. Basta fazer uma reflexão profunda e entendendo essa intercambialidade que existe, que a gente descobre o que é que nós fomos na vida passada, o que é que fizemos. Uma boa parte a gente descobre. E também a gente já sabe uma boa parte do que nós vamos ter na vida futura. Então, na verdade, a fatalidade, ela não existe, porque é tudo programado. Ela existe quando nós programamos, aí ela tem que seguir aquele planejamento. Então aí ela existe, mas é uma fatalidade que foi programada. A gente geralmente, na maioria das vezes, nós somos os causadores das nossas próprias infelicidades. Não tem ninguém para a gente culpar. Mas a gente acha mais fácil, em vez de reconhecer isso, a gente acha mais fácil acusar que isso é a sorte, que Deus quis assim, falta de oportunidades na vida, e na verdade não existe essa questão, Então, no Livro dos Espíritos tem assim uma quantidade enorme de situações, de questionamentos que nos ajudam a entender a fatalidade. A gente fala assim porque a fatalidade, a gente pensa nela presentemente, diariamente. Como a gente sempre reflete nela, a gente tem um entendimento diferente, mas nós ainda somos muito poucos espíritas que podem refletir nisso, que entendem dessa forma a fatalidade. Então, no Livro dos Espíritos, para repetir o que a gente está falando, todos os acontecimentos são pré-determinados? Pergunta o Espírito. Então é o destino, pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: a fatalidade não existe senão pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar-se, de suportar esta ou aquela prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino das provas físicas, que é a consequência dos atos que ele praticou em vidas anteriores. Quanto às provas morais e tentações, o espírito tem o seu livre-arbítrio
para o bem ou para o mal, para ceder ou para resistir. Um bom espírito que vê alguém fraquejar pode vir em sua ajuda para influir sobre ele, mas não pode dominar a sua vontade. E o espírito do mal também pode vir e influir sobre ele, mas não pode determinar a sua vontade. Então vejam como é bem claro essa questão da fatalidade explicada pelos espíritos, né? Ela existe porque ela foi uma prova, são provas que nós escolhemos antes de vir para cá. Então a fatalidade existe dessa forma, não porque tem que acontecer, né? Só há uma fatalidade, a morte. Não tem outra fatalidade que exista. A morte, ela vai acontecer, seja mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer dentro do planejamento, mas ela vai acontecer. As outras a gente planejou o que era necessário para nós, né? Então a morte, assim, qualquer coisa que aconteça, a gente não morre antes da hora, não tem como morrer antes da hora. Só que aí o Kardec perguntou, mas escuta, se não morre antes da hora, então não adianta se precaver, a gente não precisa se precaver para evitar a morte? E o Espírito respondeu para ele, falou, não, vocês têm que evitar a morte. Você tem capacidade de evitar, porque senão você vai mudar todo o planejamento. Mas ela vai acontecer como fatalidade. Então a única fatalidade é a morte. Aí Kardec perguntou também assim, há fatos que forçosamente devem acontecer, que não podem ser evitados? Né? Isso a gente começa a pensar na nossa vida. Tem fatos que não tem como evitar? E o Espírito responde que sim, tem fatos que não podem evitar, mas você os escolheu na programação reencarnatória. Então, tem coisas que a gente tem que passar porque a gente precisa daquilo para aprender, mas foi escolha nossa, no planejamento. Então o Espírito complementa, é com frequência a consequência de uma coisa que você fez por um ato da sua livre vontade, de tal forma que se não tivesse feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Então vê como é bem claro, claro os espíritos, e isso faz com que a gente entenda as coisas que acontecem, os obstáculos que a gente tem, né? Aí o Kardec perguntou ainda, o homem pode, por sua vontade, por seus atos, fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram, e vice-versa, os que não iriam ocorrer, ocorram, né? São perguntas assim que eu acho interessantes para nós, né? Será que eu posso fazer com que essa coisa não ocorra, que isso não aconteça, que essa dificuldade não apareça, que eu não preciso passar por isso ou por aquilo? Aí o Espírito responde para ele assim, sim, pode fazer com que a sua vontade, algum acontecimento não ocorra. Em primeiro lugar, desde que esse desvio possa se harmonizar com a vida que você escolheu. Então, desde que não ocorrendo esse fato, não se comprometa a programação reencarnatória que você fez. De alguma forma vai ter que se harmonizar. E segundo, isso também pode ocorrer quando, se esse fato não ocorrer, faça o bem para muita gente. Então são duas situações. Você pode aliviar aquele fato de forma que aquele aliviando ele faça um bem maior ainda para muitas pessoas. Então vocês vejam que isso é uma coisa de exceção, né? Não é comum a gente conseguir e poder desviar um fato que deve ocorrer para o nosso aprendizado e ainda assim continuar mantendo a programação reencarnatória nossa. Geralmente ela se altera, né? E aí tem aquela pergunta que a gente conhece, que já é clássica da fatalidade, né? Do livro dos Espíritos.
O homem que comete um homicídio, ele sabe, quando ele escolhe a existência dele, lá na programação reencarnatória, que ele vai se tornar um assassino. Isso nós temos aí, todos os dias, inúmeros casos de assassinato. Eles sabiam que eles iriam assassinar, porque nós estamos falando que existe uma programação reencarnatória para tudo. Será que ele foi programado para assassinar a pessoa? Então o Espírito responde: não. Ele sabe que haveria a chance predestinada, mas a decisão é dele em cometer ou não. É uma prova que ele tem que passar. Ninguém, complementa o Espírito, ninguém está predestinado ao crime. É resultado da vontade ou do livre-arbítrio. E ele fala crime também, não fala só assassinato, tem muitos crimes. Ninguém está predestinado a isso. Está predestinado a ter uma tentação em função disso, por razões que a gente desconhece, mas que ele, na programação encarnatória, conhece. Por que ele tem que passar por aquela situação? Mas ele não é obrigado a fazer isso. Exemplo que nós temos de uma situação que é predestinada, mas que a decisão é da pessoa, para comparar com essa questão do assassinato, é os alcoólatras. Alcoólatra é assim: ele nasceu com uma tendência para alcoolismo, para beber demais e ter todas as consequências que o alcoolismo acarreta. Mas ele não precisa beber. Ele tem a tendência, ele vai entrar em contato com a oportunidade, mas ele tem amparo, ele tem apoio, ele tem ajuda espiritual e médica para ele não beber. O não beber depende dele, só dele. Ele pode vencer essa prova, mesmo sendo um alcoólatra. É fácil? Não, não é. Mas é uma lei espiritual, uma oportunidade que ele está tendo. Provavelmente na outra vida ele já vem sem essa doença. O Espírito, o Kardec, ainda para que a gente entenda melhor, ele perguntou ao Espírito se nós confundimos, então, nessa situação toda, acontecimentos da vida material e da vida moral, nessa questão da fatalidade. E foi quando o Espírito explicou: quando a fatalidade é nos atos da vida material e são independentes de vossa vontade. Então a gente programa a vida com aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, e não adianta a gente ter vontade ou decidir que a gente quer ou que a gente não quer. Está programado. Existem aquelas situações que você pode pedir ajuda, que às vezes ali, mas a maioria do que a gente programou vai acontecer independente da vida, da vontade. Agora, quanto aos atos da vida moral, responde o Espírito, eles dependem sempre do próprio homem, que tem sempre a liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais há fatalidade. A vida moral é pura decisão nossa. Os acertos e erros que a gente faz são decisão nossa. Então nós passamos assim muitos séculos já, nessa vida, nesse vai e vem nosso, e a gente ainda falta uma certa coragem de nós aprendermos a decidir essas coisas, principalmente os atos da vida moral. Nós estamos ainda aprendendo, e essa era nossa de luz que está aí por vir é um novo caminho que vai começar, uma nova forma da gente viver. Então todas essas reflexões devem fazer alguma mudança, trazer alguma mudança para nós, para que a gente viva bem, E o modelo para isso sempre é Jesus. Jesus é o modelo, é o exemplo para que a gente
mude, entenda essa situação da fatalidade, mude a nossa vida e possa mais para frente fazer uma programação diferente. O exemplo dele é que ele, Jesus, não olhava o homem, Jesus olhava o Espírito. E ele, por isso, é que ele, inclusive, assistiu a Maria Madalena, assistiu Zaqueu, assistiu várias pessoas, porque ele olhava o espírito delas e ajudava elas a vencer aquela programação que ela tinha, né? Então, dessa forma, depende muito como nós olhamos os fatos que vêm no dia a dia nosso. Depende muito disso, né? Quando a gente olha muito para o corpo, a gente acaba não entendendo as situações, sofrendo mais. Quando a gente olha para o espírito, nós entendemos melhor, a gente sofre menos. E espírito superior, que muitas pessoas têm essa situação, ele não interfere nas nossas lutas. Então, no dia a dia nosso, na decisão nossa, ele, quando a gente consulta um espírito e pergunta para ele alguma coisa para nos esclarecer, nos ajudar, nos informar, ele nunca diz para a gente o que é para fazer. Ele faz a gente refletir, orienta a gente, mas ele não fala para a gente, não sai desse emprego não. Ele ajuda, ele te oferece uma oportunidade, ele te esclarece sobre as consequências, a decisão é sua. Esse é o espírito superior, né? Claro, existem algumas exceções, mas de uma forma geral, isso a gente fala porque as pessoas querem, de uma certa forma, que alguém fale o que vai fazer, porque fica mais fácil, né? Tomar uma decisão nem sempre é uma forma fácil. Não é fácil tomar uma decisão, decidir o que é certo, o que é errado, o que vai ser bom, o que não vai ser bom. A gente reflete bastante e toma a decisão. Procura sintonizar com a espiritualidade superior para poder tomar uma decisão correta, né? Mas nós somos livres. Embora somos livres, mas a cada um segundo as suas obras, né? As consequências. E aí a gente tem exemplos também dessas obras que acontecem e que motivam a que a gente não fique revoltado com as coisas. Então a gente vai numa reunião mediúnica, aí se manifesta lá um espírito com grande necessidade, porque ele nasceu e viveu no Rio de Janeiro, onde tinha uma vida tranquila, muita praia, um trabalho sem muito compromisso, e ele estava bem, vivia lá, só que ele não evoluía e adquiria alguns débitos. Aí depois, isso é um passado que a gente fala, que os espíritos que estavam assistindo à reunião mostram, né, dele. Não é ele que estava falando, mas aí ele chega ali e reclama que agora ele teve que reencarnar no Japão para aprender a ter disciplina, trabalho, porque ele não aprendia no Rio de Janeiro. E ele estava ali desesperado, sem entender o que estava acontecendo com ele. Na verdade, isso é o que? É fatalidade? Por que eu fui nascer no Japão? É uma fatalidade que ele nasceu no Japão? Não é. Ele programou a sua vida para nascer no Japão ou em outro país que ensinasse para ele disciplina. Então, isso nos ajuda. Outro espírito na reunião mediúnica nasceu e viveu na Alemanha. Olhos azuis, louro, né, muita riqueza, muito castelo, uma situação dessa. Aí ele nasceu na última encarnação
nasceu na favela, né, lá no morro, negro, discriminado, sem condições, mas ele não quer, está revoltado porque ele nasceu nessa situação, né? Ele é revoltado porque nasceu na favela e está passando tantas necessidades. Então, ele pode pensar, poxa, que fatalidade, mas por que eu nasci nisso aqui? Mas não é fatalidade. Ele está dentro de uma programação que fez ele nascer ali para ele aprender a se desvincular daquela situação anterior, que ele não se desvinculava. Ele não quer, mas ele precisa nascer ali. Assim acontece com outros espíritos, né, que têm paralisia cerebral, que nascem deficientes, cheios das limitações, e não se sabe porquê, né? A gente encontra com pessoas que relatam isso para a gente, né? Poxa, por que foi nascer desse jeito? Né? Coitado dele, nasceu desse jeito, com tanta limitação, tem uma dó, mas são espíritos que usaram a sua mente dentro de um padrão, uma situação onde eram reis, onde eram governantes, onde eram cientistas, e usaram a sua inteligência para prejudicar as pessoas. Ou não usaram a inteligência que podiam, a oportunidade que foi dada para eles de usar a inteligência e melhorar o país, não usaram aquela inteligência para o bem das pessoas. Então, por trás daquilo tem algum problema, né? Tem uma explicação. Não é fatalidade nascer uma pessoa com essas dificuldades. É uma programação muito bem planejada para isso, né? E a gente vê que, embora há muitas pessoas que trabalham na PAI, a maioria, e em outras entidades, tratam aquelas pessoas muito bem, mesmo sem ter o conhecimento espírita de que elas precisam da ajuda, porque eles percebem intuitivamente que aquele espírito, mesmo com deficiência, está aproveitando a encarnação. Então eles procuram ensinar para elas alguma coisa, manter uma vibração, um carinho, oferecendo amor, de forma que ele aprenda e aproveite a reencarnação dele, mesmo sendo deficiente. Se é uma pessoa espírita que lida com isso, mais facilmente ainda ela vai entender essa situação. Então a gente às vezes não aceita, né? Muitos não aceitam onde mora, porque não entende esse planejamento reencarnatório e acha que é uma fatalidade ter nascido naquele local, né? E a gente tem que aprender isso, que nós não nascemos e reencarnamos para viver na moral dos homens. A gente nasceu para construir uma moral nas bases da qual Jesus nos ensinou, né? Então, um espírito que é procedente lá, viveu na Europa, ele reencarna aqui, lá no sertão nordestino, para aprender a simplicidade, porque lá ele não aprendia. E assim nós vamos adiante, né? Então, os contrastes que existem na nossa vida não tem nada a ver com fatalidade, mas com a necessidade de cada espírito. Não é uma coisa que deveria acontecer sem motivação. Então é isso, gente. A reflexão que a gente traz para hoje é essa, para que a gente entenda, se consolem, porque as coisas têm acontecido e acontecem dentro de uma programação. Como a gente viu, ninguém desencarna antes da hora. Tudo tem sua hora, todo mundo tem sua hora e seu motivo. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, doutor, pelas palavras. É mais fácil, né, a gente querer culpar o próprio Deus, né? Tudo que a gente acontece, todas as fatalidades, tudo que nós vemos, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer, foi Deus, foi Deus. E a gente esquece que lá atrás, quem semeou foram nós mesmos, né? E principalmente aí diante da partida, da perda de alguém, muitas vezes a gente se revolta
blasfema, reclama, e às vezes a gente esquece de pensar, e se a pessoa ficasse, será que ela não ia ficar sofrendo? Será que ela merecia ficar em cima da cama? Será que isso não foi o melhor para ela? A gente esquece, o nosso egoísmo muitas vezes fala mais alto, né? Então, que possamos pensar com carinho na reflexão dessa manhã, mantermos agora em oração e convido os passistas para a sala de passe. Amigos, acho que todos nós estamos tristes ainda com a passagem do nosso amigo. E semana passada eu coloquei alguma coisa com relação a Eurípides, porque nós lembramos muito bem que quando iniciou o trabalho aqui, foi voltado para os alcoólatras. Poucas pessoas, eu acho que lembram disso aqui. Na época, isso faz 20 e poucos anos, Dr. Zé Antônio, Eurípides, eu, Sr. Hugo, o Nelson Pisaio, já falecido também, o Sr. Luiz, uma das 2, 3 pessoas. Depois voltou-se o trabalho para outras definições, como estava agora. Mas Eurípides sempre à frente dos trabalhos. Esse é ponto pacífico. Então nós devemos muito ao nosso amigo, sem dúvida alguma. E ele continuava à frente dos trabalhos dessa casa, aos domingos. Então nossos agradecimentos sempre à nossa melhoria. Que Jesus o abençoe, ampare sempre nessa nova condição que ele se encontra. Então nós vamos encerrar o nosso trabalho, vamos cerrar os nossos olhos, vamos lembrar de todos aqueles que se encontram, principalmente nos hospitais, passando por uma situação difícil com relação ao Covid. Mesmo aqueles que já passaram para o mundo espiritual. Vamos lembrar também da nossa amada no Brasil, que está passando também uma situação muito difícil. Vamos lembrar também a fim de toda a humanidade que passa por momentos também de muita dificuldade. Jesus, divino amigo, que a tua paz, a vossa misericórdia infinita e soberana, possa envolver a todos, Senhor Jesus, envolvendo todos que aqui se encontram também, aos seus lares, familiares, locais de trabalho. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Jesus, por toda a humanidade, e que a tua infinita paz permaneça com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a Deus.